Então, uma boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Conselheira Jaqueline, que está aqui na sala com a gente, o pessoal está chegando, né? Nossa plenária começa às 19 horas, e esse é o momento que a gente tem de estar encerrando todas as atividades da virada e nos preparando para a posse, né? Logo mais que acontece às 19 horas. Então, o nosso momento de hoje, que a gente se preparou, é fazer uma apresentação, né, de todo o trabalho que nós estamos estruturando para o relatório anual da gestão 2018-2020. Esse material que eu vou apresentar agora, ele foi construído com a participação de todos os conselheiros e conselheiras, com funcionários do CAL, e foi amplamente apresentado e discutido na plenária do dia 11. Mas como a gente está agora nesse momento fazendo o fechamento da virada, então a ideia é que a gente traga aqui alguns pontos, né, para a gente poder fazer esse fechamento, tendo uma noção geral, né, de todo o trabalho que o CAL desenvolveu ao longo de 2020. Tá? E durante a virada arquitetônica, nós tivemos vários momentos também de contato, vários conselheiros participando, entregando alguns projetos. Então, o momento de agora é um resumo, né? É uma forma que a gente encontrou de dizer que nós estamos entregando um relatório, e esse relatório, claro que na apresentação aqui eu não vou entrar no detalhe, é só para vocês saberem que esse documento existe e é um canal, né, de dar transparência a tudo que o CAL investiu e trabalhou ao longo desses 2 anos. E aqui nesse material está representado, né, o esforço e a dedicação de todos que contribuíram com o CAL ao longo desses 3 anos. Então, de antemão, né, já digo que é um trabalho que talvez aqui não tenha todas as informações, mas a gente tentou destacar, né, os principais pontos de mudança, porque o CAL, esse ano, completa 10 anos, né, de conselho. E é o acúmulo, né, a cada gestão a gente vem acumulando esse repertório, e chegamos aqui no encerramento da nossa gestão com esse resultado, com essa consciência de que é uma construção processual, né? A gente vem a cada ano aprimorando e avançando nos desafios do CAL. Então, por isso que esse momento a gente resolveu dizer assim, a entrega e também os desafios, né? Nesse momento de transição de gestão, é importante a gente fazer esse registro. Então, eu vou pedir licença para vocês para a gente compartilhar aqui o documento, que vai nortear um pouco a apresentação que nós temos para fazer para vocês. Só um minutinho, por favor. Estão vendo? Sim. Então, vou descer vocês aqui. Ele está travando. Vou tentar novamente. Só um minutinho, por favor. Se precisar, eu posso tentar compartilhar daqui, presidente. Mas acho que ele vai dar certo agora. Foi? Agora deu. Então, vamos lá.
Então, a gente parte de um trabalho que nós iniciamos em 2018, tentando construir um plano de ação estratégico para o CAL. Né? Esse momento do plano estratégico foi muito importante para a gente poder fazer um mapeamento, né, de todas as temáticas que o CAL Santa Catarina já vinha desenvolvendo ao longo das últimas gestões e também organizar, né, os novos projetos que os novos conselheiros que estavam entrando traziam, então, para contribuir com o CAL. Então, o plano de ação foi esse momento de encontro, né, do que já estava em andamento e as novas possibilidades que surgiam com os conselheiros e conselheiras da gestão 2018-2020. E, nesse momento, a gente também faz um debate sobre a importância de inserir nesse processo de planejamento de ação os objetivos do CAL, a missão estratégica do CAL, como conselho, mas também trazer para organizar as nossas decisões e também orientar as nossas decisões no planejamento das ações, a questão da Agenda 2030 e os ODS, né? Considerando que essa agenda, ela surge, o CAL, ele surge em 2010, né? E a nova agenda urbana acontece a partir de 2016. Então, aqui, a oportunidade, em 2018, de estar incorporando, né, as diretrizes da Agenda 2030 e dos Objetivos de Sustentabilidade. Então, isso aqui foi uma decisão que norteou, né, a gente a entender qual é o impacto, né, das ações do Conselho e, ao mesmo tempo, qual é o impacto da ação do profissional da arquitetura e urbanismo em relação à Agenda 2030. Então, a partir desse plano de ação, o CAL passa a ser um agente de divulgação, né, dessa agenda, fazendo toda essa relação com o profissional da arquitetura e a cidade. Então, a gente tem essa incorporação, né, de todas essas agendas, o propósito do CAL, o ODS 11, né, a partir do ODS 11 e a nova agenda urbana. Isso foi uma decisão bastante importante, que hoje a gente vê com muito mais clareza, né, o rumo, né, das ações do Conselho, em todas as comissões que participaram desse desenvolvimento. Cabe lembrar que todo esse trabalho foi realizado de forma através de oficinas e também de consultas entre todos os conselheiros, né, avaliando os projetos que estavam já em processo, os projetos novos, a discussão, né, de todos os projetos que estavam chegando das 3 chapas que tinham sido eleitas. Então, foi um processo muito rico, né, de mapear as convergências e fazer esse plano de ação que incluísse a todos. E, com isso, a gente, então, foi norteando todas as decisões ao longo desses 3 anos. E, nesse momento, a gente consegue compreender que todas as ações que nós iríamos desenvolver ao longo dos 3 anos, conseguiríamos acoplar elas em programas, né? Então, a gente tinha muitas ações que previam o aperfeiçoamento da gestão, então, isso foi um ponto que norteou muito dentro do trâmite interno do nosso conselho, a sistematização, a tecnologia e também a criação de programas internos, né, para facilitar o dia a dia do trabalho das nossas comissões e também das nossas gerências. Um outro programa que surge com todas essas ideias que nós desenvolvemos ali naquele plano de ação é a necessidade de formatar possibilidades de um programa de participação ativa, né, para que a gente tivesse mais espaço para os arquitetos participarem. O programa de orientação e formação profissional, então, muitos trabalhos foram desenvolvidos com essa perspectiva, norteando a fiscalização do CAL, as ações de formação e ensino, do exercício profissional. Se posicionar como um conselho que orienta a formação do profissional. Então, várias ações também se nortearam a partir desse eixo. A programa da valorização profissional, todo um trabalho desenvolvido com as comissões para a gente conseguir informar a sociedade e da importância da profissão do arquiteto urbanista. Um programa também em defesa do exercício profissional, foram várias temáticas que surgiram, muitos ofícios, muitas reuniões, muitas parcerias em defesa do exercício profissional. E também um programa bastante robusto de fomentar as parcerias e a interlocução com a sociedade. Então, foram praticamente esses 6 eixos, né, que norteou, então, o plano de ação.
E aqui a gente traz alguns resultados em relação a esse desenho que a gente iniciou lá em 2018. Um dos programas ali da participação ativa resulta no início do nosso projeto das câmaras temáticas, que são comissões, grupos de trabalho que participam das comissões através de algumas temáticas, né? Então, a gente conseguiu aí estabelecer algumas temáticas como acessibilidade, a cidade patrimônio de todos, habitação, direito à cidade, mulheres na arquitetura e a Câmara Temática de Estudos Urbanos. E agora, encerrando a gestão, a gente já tem a sinalização e teremos uma comissão, uma Câmara Temática também de estudos de BIM, né, de tecnologia. Então, a Câmara Temática é um espaço onde amplia a participação do arquiteto junto às comissões. E aqui alguns resultados, né? Essas câmaras temáticas desenvolvem um plano de trabalho, e esse plano de trabalho, então, ele é desenvolvido com a parceria das comissões. Aqui um exemplo de um trabalho que foi feito todo com a participação dos arquitetos, a cartilha Cidade Patrimônio de Todos, todos os posicionamentos, as discussões que aconteceram em relação ao planejamento urbano, todo o trabalho desenvolvido com acessibilidade, junto com outros parceiros, Ministério Público, e aqui é bastante importante destacar que essas 3 comissões, elas são acolhidas, né, na Comissão de Política Urbana do CAU, a CEPUA, e a Câmara Temática de Mulheres, que nos organizou, né, a fazer alguns encontros e discutir algumas temáticas ao longo desses 3 anos. E da Câmara Temática, um projeto bastante importante que a gente desenvolveu foi o ciclo de debates Mulheres na Arquitetura, uma parceria com o CAU-BR e também com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e foi um evento que startou, né, todo um movimento nacional em rede para a construção de encontros em alguns estados, inclusive com a parceria do Fórum dos Presidentes, e esse ciclo de debates, ele cria corpo e acaba acontecendo em vários estados da nossa federação. Então, aqui é um pouco, né, dos encontros que nós tivemos, com o intuito de discutir, né, junto com o diagnóstico de gênero da Comissão de Equidade, a política de equidade para o CAU, né, a partir do momento que o CAU passa a participar do projeto da ONU de empoderamento feminino. Então, aqui a gente também passa a participar da Comissão Temporária de Equidade do CAU, para poder ajudar nesse desenvolvimento, nessa rede de vários estados constituindo essa política de equidade. E, coincidentemente, hoje teve plenária do CAU-BR, e a política de equidade do CAU, então, o relatório, né, da política de equidade foi aprovado, com um resultado, né, tanto do diagnóstico de gênero como dos ciclos de debates, que foi uma consulta, né, que foi desenvolvida para estruturar as bases, né, da política de equidade do CAU. Aqui a gente passa um outro programa que a gente também teve o desafio, que é essa participação ativa e a interlocução com a sociedade, né? A gente aumentou significativamente o número de parcerias com transferências de recurso, né? Nós tínhamos, em 2018, um edital com 4 termos de fomento. Em 2019, passamos para 4 editais, com 15 termos de fomento assinado. Em 2020, por conta da Covid, nós reunimos, então, a ação de 2 comissões em um edital, concentrando todos os recursos, e tivemos 9 entidades recebendo recurso do CAU. Esse movimento foi muito importante, e aqui eu quero destacar o fenômeno da pandemia, né, que nos exigiu toda uma transformação da forma de trabalhar e de fazer os nossos editais e também as nossas reuniões, fazendo tudo online. Só que hoje a gente tem dentro do CAU todo o processo de editais sendo feito de forma online. Então, aqui também teve um avanço muito grande nessa organização dos editais do CAU. E também as parcerias sem transferências de recurso, né? As cooperações técnicas, os convênios, memorandos de entendimento, as correalizações. Então, aqui é bastante, esse movimento, ele nos sinaliza, né, o papel do CAU como um articulador e também o seu papel como o fomento da arquitetura.
né? O CAU não faz nada sozinho. O CAU ele tem como instituição pública a missão de fomentar e, junto com as entidades, com os arquitetos, realizar os projetos, né? Então, aqui a gente tem esse programa bastante estabelecido. Hoje a gente tem vários convênios revisados e com os planos de trabalhos bastante estruturados para poder ter essa relação com a sociedade de uma forma bastante segura, né? E articulada com os projetos do CAU, e também é uma forma da comunidade, da sociedade, entender como que pode trabalhar com o CAU em parceria com o CAU. Então, aqui a gente também é um programa que a gente percebe que avançou de forma significativa. Aqui é o relatório anual também da Comissão de Exercício Profissional. Aqui eu vou trazer só 2 exemplos. Durante a virada cultural arquitetônica, a gente hoje de manhã teve aqui o lançamento, né, de um projeto bastante importante da CEP, que é a Semana do Exercício Profissional. Então, quero destacar aqui, né, todos os membros que compõem essa comissão tão importante, né, e trazer aqui alguns números. Todos esses números estarão disponíveis no nosso relatório de gestão, mas só para vocês terem uma noção, né, o tanto que movimenta, né, o dia a dia de uma comissão como essa, que é uma das comissões com maior número de participantes, né? Então, 4 projetos, 5 registros de direito autoral, 61 processos de fiscalização julgados, foram 14 reuniões extraordinárias, né, 29 ordinárias e também 335 deliberações. Então, aqui, para quem não conhece o Conselho, esse é um quadro bastante interessante, né? Olha a produção que se tem, né, durante 2018, 2019 e 2020. Os encontros são mensais, né, das comissões, e é importante a gente ter esses indicadores para a gente poder entender o quanto que o Conselho vem aprimorando os seus processos. Aqui um projeto bastante importante da CEP, que foi o Empreender Arquitetura, é um trabalho que também é uma evolução da parte do empreendedorismo, que fica totalmente disponível online de forma gratuita. E essa semana que passou, encerramos aqui o programa do Inclusão BIM, né, que é um projeto também bastante significativo e que, com o resultado desse evento, está surgindo aí a comissão, a Câmara Temática, né, de BIM, vai continuar o ano que vem. Aqui a gente tem também o relatório da Comissão de Organização e Finanças, que teve um papel bastante importante para nós, especialmente ao longo de 2020, porque o ano de 2020 nos exigiu, por conta da pandemia, reformular muitas questões. A gente teve uma dificuldade de recurso na metade do ano, todas as incertezas da que a gente viveu, né, como profissionais, isso impactou o Conselho e, de certa forma, impactou os projetos que seriam desenvolvidos ao longo de 2020, mas com a ajuda da COAF, a gente conseguiu rever fazer um exercício muito detalhado da contenção, né, de recursos para poder atravessar esse momento de dificuldade. E hoje a gente encerra o nosso ano com as contas do CAU totalmente equilibradas, com as projeções previstas sendo estabelecidas de forma segura. Então, a COAF é a comissão que nos ajuda na parte da administração financeira. E a COAF também tem um edital de fomento bastante importante que se desenvolveu ao longo dos 3 anos. Aqui são os conselheiros, né, que participam dessa comissão. Aqui que a gente fala, né, que é o edital de patrocínio institucional. Temos a comissão de ensino e formação, aqui também a presença, né, dos conselheiros, coordenado pelo conselheiro Rodrigo Altoff, Jaqueline, a Valesca, o Diego Daniel e a Silvana Rau. Aqui em números, né, rapidamente, só para vocês terem uma noção, que em 2012 nós tínhamos 312 registros, né, de profissionais, e 10 anos, aqui a gente tem agora em 2020, né, 8 anos depois, 1.016 registros de profissionais. Então, é uma crescente, né, o nosso conselho está crescendo e os profissionais também aumentando em nosso estado. Cursos de graduação, também um número bastante expressivo, né? Começamos com 24 e hoje temos 45.
E aqui um pouco como as escolas de arquitetura estão distribuídas no estado. E aqui um projeto bastante importante da CEF, que são os encontros com os coordenadores de curso, né, que acontece todo ano também para poder colher feedback, fazer diagnósticos e poder ter uma impressão de como nortear as ações da comissão, ouvindo, né, os coordenadores de curso. E também aqui o edital que eu havia comentado antes, o edital de chamada pública, que reuniu os recursos da CEF e da CATIS para o enfrentamento da pandemia Covid-2019. O relatório também da Comissão de Ética e Disciplina, a gente tem aqui a conselheira Rosana, a Cláudia Poleto, o Matheus, a Franciele, a Juliana e a Cristina. E aqui a gente vê que nós tínhamos uma quantidade, né, de projetos, e ao longo dos 3 anos, esses projetos também, esses relatórios, né, e votos fundamentados também tiveram uma evolução, né? Teve todo um esforço para diminuir o represamento, né, desses relatórios e votos. E também aqui a mudança de entrada e saída de projetos, né, desses relatórios, desses processos. Em 2017, nós tínhamos 100 processos de entrada e com saída de 24. 2018, 63 para 41 de saída. Em 2019, 38, com 67 de saída. 2020, 28 processos com 40 de saída. Então, teve toda uma estratégia que a comissão elaborou para limpar a pauta, né, da sede de Santa Catarina. E aqui, para vocês terem uma noção, quais são os principais temas, né, as matérias que entram como processo éticos. Então, a gente tem aqui a ausência de RRT com 8 pontos, 37 com descumprimento contratual, então aqui é um ponto bastante relevante para a gente ter atenção, negligência, imperícia e imprudência com 20 pontos, obra irregular, 16, o plágio, 15. Então, todos esses indicadores vão trazendo para a gente quais são as ações que a gente precisa desenvolver à frente, né? Hoje, olhando todo esse relatório, nós temos uma condição de fazer uma leitura, né, de como que são as prioridades, quais são aqui os enfrentamentos que o Conselho precisa desenvolver. Então, é importante, né, para quem está entrando agora no Conselho, para quem está se interessando para o Conselho, acessar esses relatórios, porque eles nos trazem os indicadores, né, do que a gente tem aí para enfrentar e também o que a gente tem para evoluir. Aqui o tempo de formação, né, dos profissionais denunciados, né, 59% tem acima de 10 anos de trabalho, 22% entre 5 e 10 anos e 19% até 5 anos. E aqui um projeto bastante significativo da sede, que foi o Mudança de Paradigma, que foi uma caravana que rodou todo o estado com focos, grupos, né, para conversar e abrir um diálogo com os arquitetos para poder fazer um mapeamento, né, através das oficinas, de quais são os desafios da ética, né, do nosso código de ética e o que o CAL pode estar, quais são os temas prioritários. E é bastante, o resultado desse material surge uma cartilha, esse material também está disponível para consulta. O relatório da Comissão Especial de Política Urbana, que é uma comissão especial que trata a questão do planejamento, coordenada hoje pela conselheira Valesca, pela conselheira Jaqueline, a Fátima, a Silvana Maria Raul e a Silvia. E aqui destacar, né, que essa semana que passou, a gente fechou uma parceria com a Universidade Federal para a elaboração de uma plataforma que, a partir da organização de uma rede de pesquisadores, vai permitir a aproximação da ciência às decisões políticas dos administradores e profissionais responsáveis pelo planejamento da cidade. Essa plataforma ela é bastante importante, porque a partir do momento que o CAL vai estruturando as suas redes de participação, com os seus representantes, com os seus tratados, com os seus cadernos de orientação técnica, uma plataforma como essa, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, vai nos ajudar a retroalimentar esses conteúdos e ser uma base de consulta para a orientação técnica e científica para o desenvolvimento da cidade. Então, é com bastante alegria que a gente encaminha esse documento para a Universidade Federal, para ter esse projeto começando a
sendo desenvolvida a partir do ano que vem. Também a parceria com a Fundação Catarinense de Cultura, né, que são várias frentes que a gente tem de trabalho com eles, mas aqui um plano de trabalho específico, olhando aqui o caderno de detalhamento arquitetônico, um projeto que também está totalmente atrelado, né, com o plano de ação e o desafio que nos colocamos no início, para tratar a questão dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. O Fundamentos para as Cidades 2030 é um projeto que ele nasce na gestão passada, através do Congresso Pensando Fora da Caixa, ele é totalmente desenvolvido ao longo desse ano, desses 3 anos, pelas conselheiras e conselheiros da CIPUA, e ao final a gente tem, então, um documento estruturado para conversar com a comunidade, para conversar com os gestores e os profissionais, orientando sobre a importância do planejamento participativo e a relação da cidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse é um documento que também está estruturado e faz todo sentido agora com as parcerias, né, de apoio, a FECAM, o Ministério Público, então tem toda agora uma elaboração para poder dar visibilidade e fazer com que esse conteúdo chegue até os parceiros. E com esse material, o CAL, então, participou, né, ativamente do movimento ODS Santa Catarina, e ao final desse ano ele ganha, então, um prêmio do movimento ODS Santa Catarina, com o projeto Cidades Fundamentos 2030. Aqui o projeto Cidade Patrimônio de Todos, que é também um resultado de um plano de trabalho da Comissão de Patrimônio de Cidade de Todos, que é uma cartilha que, então, orienta também toda a sociedade de como, e inspira, né, com ações de como fazer a preservação do patrimônio histórico. Esse é um conteúdo bastante importante, porque ele é a base de uma educação patrimonial e também a base para inspirar a política pública e a iniciativa da preservação do patrimônio das nossas cidades. É um material bastante didático, todos esses documentos do CAL têm sempre a preocupação de conversar com a população numa linguagem legível, com o poder público, com os profissionais, né? Então, é um documento que está disponível no site do CAL, para que todos acessem e possam, então, a partir desse conteúdo, desenvolver as suas ações. E aqui também a importância do projeto de acessibilidade, hoje e amanhã, que foi um evento que foi desenvolvido junto com o Ministério Público de Santa Catarina, e que tem todo já uma preparação para se tornar o próximo conteúdo de caderno, né, para a gente fazer a orientação da sociedade em relação à acessibilidade. E a participação ativa da comissão no desenvolvimento da Carta aos Candidatos 2020, que traz aqui toda uma orientação técnica para as políticas públicas, né, para os gestores municipais. Aqui o relatório da Comissão de Assistência Técnica, coordenado pela conselheira Cláudia, Everson participou, o Daniel, a Cristiane e a Juliana. Aqui também a participação do edital de patrocínio, que eu já havia comentado antes, e agora, durante o ano, foi desenvolvido, o ano de 2019, uma capacitação, né, junto aos municípios que participaram da caravana da ATIS ao longo de 2018, e aqui agora o lançamento dessa formação online, né, um conteúdo aí com mais de 10 horas de conteúdo exclusivo, 22 vídeos, 4 podcasts, sendo desenvolvido pela assessoria da URB, Ateliê de Arquitetura. Então, esse é um conteúdo que a gente vai deixar disponibilizado para toda a sociedade também, para incentivar, né, a aplicação da Lei da Assistência Técnica nos municípios. Outro conteúdo também entregue, resultado dessa capacitação, é o Guia Prático de ATIS, passo a passo, desenvolvido pela arquiteta Cláudia Pires e o Demetria Anastasakis. A pesquisa estadual de ATIS, que é da habitação de interesse social. Então, é muito importante ter esses canais, né, dentro das plataformas de cada comissão, para a gente conseguir mapear, né, onde estão as ações, né, dos temas que o CAL vem desenvolvendo. Então, aqui também o cadastro dos arquitetos que têm interesse em trabalhar em ATIS,
as representações nos conselhos, né? Hoje a gente tem 4 municípios com a representação do CAL nos conselhos de habitação, que é um canal onde o CAL consegue levar o conteúdo da ATIS e orientar essas prefeituras para as revisões dos planos habitacionais, ou seja, até mesmo para a implementação da ATIS. E especialmente em Chapecó e Balneário Camboriú, o desenvolvimento de um termo de cooperação, um acordo de cooperação. E aqui os desafios, né, para 2021, colocado pela comissão, né, então, dando continuidade a todo o planejamento estruturado pelo planejamento estratégico de ATIS, né, os acordos de cooperação com os municípios, dar continuidade a isso, ampliar os contatos com os atores, essa rede, né, de atores que fomentam a ATIS, fomentar a Câmara Temática de ATIS também, organizar o livro de experiências de ATIS em Santa Catarina, as divulgações, a reedição do PEATS e a capacitação online. E aqui uma atenção especial para esse recorte da capacitação, que é o esforço de se fazer uma especialização no formato de residência, em parceria com as universidades, em parceria com os municípios, né? Então, é uma forma de estar fomentando a habitação de interesse social no nosso estado. Aqui a gente tem o setor de eventos, que também a gente tem uma noção do número de pessoas que foram impactadas, né, ao longo desses 3 anos, de 2.050 pessoas em 2018 a 3.252 pessoas em 2020, até o momento que a gente conseguiu, antes da virada, né, que a gente tinha feito esse levantamento. Aqui a avaliação também entre ótimo e bom, a gente tem 83%, e aqui as plataformas de gerenciamento, né? Aqui a plataforma de gerenciamento de eventos, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala lá do programa de inovação e atualização da parte da gestão, esse é um exemplo, né, dos sistemas que a gente criou ao longo desses anos aqui dentro do CAL. A parte aí dos eventos está totalmente sistematizada hoje, né, com essas plataformas sendo construída internamente com a ajuda da nossa gerência de tecnologia, que dá todo o suporte a todas as comissões e também, especialmente, as gerências, né, do CAL. Então, aqui, o desafio, né, da despapelização, né, então, todos esses sistemas são importantes para a gente, para poder ter mais um impacto positivo, né, não ter tanto descarte de material. Aqui, então, um agradecimento a toda essa equipe, né, da assessoria da presidência, da comunicação, que faz um trabalho aí em conjunto, né? E aqui um pouco os números, né? O quanto que as comissões deliberam, né, ao longo são números interessantes. A gente tem aqui um crescente também, né, da atividade, né? Então, quando a gente chega nas nossas plenárias, que tem lá 5, 6 horas de discussão só das deliberações, é porque as comissões têm uma produção bastante ativa, chegando a ter uma média de 500, 400 deliberações por ano. Aqui destacar o concurso de fotografia, né, que foi uma iniciativa também da assessoria da presidência. O concurso de fotografia hoje nos dá a possibilidade de divulgar, né, através dos croquis e das fotografias, e também ter um acervo bastante importante para divulgar no próprio comunicação do CAL. Aqui a gerência técnica, a gente tem aqui alguns números importantes para a gente entender, né? Os novos profissionais que surgem em 2020 são 977 arquitetos, e hoje nós temos 10.466 arquitetos ativos em Santa Catarina, sendo que desses 67% são mulheres e 33% homens. E aqui um pouco como estão distribuídos, né, os arquitetos por região, a região da Grande Florianópolis é a região mais densa de arquitetos. Aqui as empresas distribuídas regionalmente, a região do Vale se destacando aí com as PJs. E aqui o número de RRTs emitidos, né, ao longo desses anos, desse ano, 64.350 RRTs. Então, para vocês terem uma noção do funcionamento do CAL e o fluxo, né, que acontece.
E aqui as RRTs por região, quais são as regiões que mais emitem RRT. E a nossa gerência de técnica passou por um desafio muito grande ao longo desses 3 últimos meses. Nós tivemos uma dificuldade com a mudança de plataforma do Cical, que deixou os nossos profissionais com bastante insegurança, com uma dificuldade de acesso, mas eu acho que a gente já passou a fase mais difícil dessa implementação, e destacar o empenho, né, de todos esses funcionários de fazer o atendimento da forma mais acolhedora possível, compreendendo a dificuldade do arquiteto lá do outro lado da linha, e também agradecer os arquitetos que tiveram a compreensão com a equipe, né, para vencermos juntos esse momento de dificuldade, porque é uma mudança, né, de plataforma que exigiu da gente aí algumas adaptações. E destacar aqui o nível de satisfação, né, do atendimento técnico. Então, a nossa média aí é de 94% da nota do atendimento da gerência técnica. Em 2019 foi 9,6%, então a gente tem aí mantido essa média acima de 9%. Aqui a gerência de fiscalização, para a gente ter uma noção, né, do número de denúncias recebidas e quais as regiões, né, que tem maior número de denúncias. Então, em 2020, a gente teve 238 denúncias. Somos, no panorama nacional, o 5º estado com maior número de denúncias recebidas, né, considerando o nosso tamanho em relação aos outros estados. E aqui os documentos da fiscalização, né, um crescente ao longo de 2018, 2019 e 2020, a gente sai de 570 registros, né, ações realizadas, para 2.008 registros em 2020. Isso tudo se deve a esse processo de revisão interna e sistematização dos processos internos da fiscalização, que foi realizado pelo grupo de fiscais do CAL Santa Catarina, né? Então, e também com a ajuda da gerência de tecnologia. Então, esses números aqui são resultados desse investimento na sistematização e organização interna das gerências, né? E com isso, otimizando os fluxos, a gente tem um resultado produtivo maior, que nos leva, então, a ser o 2º estado com maior número de fiscalização no país. Aqui destacar, né, que ao longo desse ano a gente finaliza o plano de fiscalização do CAL Santa Catarina, um trabalho que também foi desenvolvido com a gerência de fiscalização, com a orientação da CEP, né? Então é muito importante a gente ter esse documento revisado, porque a partir do ano que vem nós temos aqui um documento que nós não tínhamos, né, que nos vai orientar com muito mais precisão a ação da fiscalização do CAL. E aqui também um outro instrumento que a gerência de fiscalização desenvolveu ao longo desses 3 anos, que é a plataforma de georreferenciamento integrado. Essa plataforma é uma base de tecnologia onde a gente consegue, através de parcerias, fazer a fiscalização inteligente, utilizando o georreferenciamento para fazer as ações da fiscalização. E aqui vários desafios da implementação desse plano, a disseminação da plataforma. Então, assim, esses projetos estão prontos e a próxima gestão agora tem o desafio de implementar e também atualizá-los da melhor forma possível. Aqui a gerência administrativa financeira, um trabalho muito forte na melhoria da gestão de pessoas, né? Um trabalho aí de revisão de portarias, de benefícios, normas internas, código de condutas. Então, vários documentos assim que normatizam o funcionamento do CAL foram desenvolvidos, e o mais importante, construídos com os funcionários, né? E também aqui um outro desafio que já foi colocado anteriormente, que foi a nossa migração, né, a partir do mês de março e abril, o trabalho home office, né? Isso nos trouxe um aprendizado, e aqui está estabelecido o principal desafio para o ano que vem, né? Então, assim, nós temos também
o pleito de uma nova sede para o Conselho de Arquitetura, que nós fizemos um contato com o Estado de Santa Catarina e conseguimos o interesse, né, em fazer a doação de um espaço, de um bem estadual. Só que com a pandemia a gente teve que parar esse processo, só que agora, com a experiência da pandemia, vai exigir que a gente revise também esse formato, né, esse programa de necessidades para essa nova sede do CAL. E também a necessidade dela ou não. Então, essa é uma questão que está colocada para nós. E aqui alguns números, né, de aperfeiçoamento. A implementação do plano anual de contratação, que permitiu fazer mais contratações, né, a implementação de estudo técnico preliminar, mapas de gestão de risco, ou seja, toda uma normatização para poder ter mais segurança e agilidade nos processos e também a transparência nos processos de contratação do CAL. Então, a gente vê aqui números bastante expressivos, né? Hoje, apenas 40% dos procedimentos do CAL tem dispensa de licitação. A gente saiu de 88% para 40%. Ineligibilidade hoje, apenas 15%. Pregão, 35%. Então, a gente aumenta a contratação por pregão e tomadas de preço também. Aqui. E aqui os desafios, né, que tem a GERAF, né, a Organização de Fluxos e Processos Digitais. Eu acho que isso que a gente conseguiu implementar ao longo desses 3 anos nos mostra que ter uma gerência de TI internamente faz toda a diferença, porque a gente consegue customizar muitos dos fluxos do dia a dia, né, das nossas gerências. E o SGI, que é uma plataforma que está sendo pleiteada junto ao CalBR, e também ampliar o planejamento, né, e a integração setorial sobre as contratações e renovações dos produtos e serviços. E aqui, fechando, né, eu acho que todo esse resultado que a gente traz hoje, né, construído por todos os conselheiros e funcionários do CAL, mostra o tanto que foi importante a gente ter estabelecido o nosso plano de ação e olhar para a questão do planejamento, né, o planejamento das ações. Então, é sempre importante iniciar a gestão fazendo esse olhar crítico, né, revisando e acolhendo as novas possibilidades e ter um norte, né? Então, a gente vê aqui que vários dos programas que nós nos colocamos a desenvolver, e eu lembro que a gente fez uma apresentação desse plano na Assembleia Legislativa em 2018, logo no início da nossa gestão, estávamos todos lá, apresentando os desafios que nós estávamos nos colocando a fazer. E hoje a gente está aqui apresentando o que foi possível fazer e os desafios que temos pela frente. Então, é com esse conteúdo que eu encerro esse bloco da nossa virada arquitetônica, prestando contas e dizendo que todo esse conteúdo apresentado estará disponível no relatório de gestão. Ele foi apresentado em detalhe por todas as comissões na nossa plenária do dia 11, então está disponível no canal do YouTube do CAL. Então, quem quiser ter mais detalhe, pode acessar a plenária do CAL do dia 11, que esse material foi apresentado por todas as comissões. Então, assim, eu encerro a virada arquitetônica com esse material e também aproveito para agradecer a todas as pessoas que participaram da virada arquitetônica, a convite do Conselho, e também agradecer todos os resultados, né, das comunidades que vieram mostrar os seus trabalhos, fruto dos editais do CAL. Então, é com esse espírito que a gente encerra essa programação, e agora a gente está previsto para as 19 horas, iniciarmos, então, a nossa plenária para dar posse aos novos conselheiros do CAL Santa Catarina para a gestão 2021-2023. Muito obrigada. Ok, obrigado, presidente. Então, a gente está aguardando aqui a chegada do pessoal. Nós vamos botar um aguarde aqui na tela do YouTube rapidinho. E logo mais, assim que a gente tiver quórum, vamos acessar aqui vamos retomar no YouTube a transmissão daí com a plenária para a plenária de posse. Então, em alguns minutos a gente está de volta.